Ele sim, ele não. Ele sim, ele não. Ele sim, ele não. Já deu, né? Oi pra você que está assistindo esse vídeo. Oi pra você que faz textão no Facebook falando de política. Oi pra você, cristão, que fala mal da sua igreja só porque ela apoia um candidato do qual você não gosta. Ok, já deu pra perceber que a gente vai falar de política. E ok, eu sei que política é um assunto chato, mas que é importante ser falado. Pra começar, eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião a respeito de igreja e política, né? O envolvimento da igreja na política, o envolvimento das pessoas cristãs na política. Essa é a minha opinião, não fique com raiva de mim. Tô dizendo isso porque quando fala de política, né? Hoje em dia as pessoas são muito sensíveis, então se a gente não der uma amenizada antes, as pessoas vão ficar com raiva da gente. E enfim, né? Eu não quero isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A igreja, por muito tempo, não se envolveu em política porque achou que política não é coisa de cristão, não é coisa da igreja, que a igreja não deve se envolver com isso. Ah, política é coisa de ladrão, política é coisa de gente que não presta, daqui a pouco estão chamando o cristão de ladrão, estão falando que a gente não presta pra nada porque a gente tá envolvido com política e a gente não quer se envolver em política porque política é coisa de ladrão, política é coisa de gente que não presta, gente que presta e a gente presta. Esse é um pensamento muito errado, porque quando é agora que as pessoas estão vendo que a política foi para um rumo totalmente errado, que as coisas no Brasil estão completamente erradas, tem corrupção, tem muita coisa errada, tem falcatruas e os políticos não nos representam como deveriam representar. E quando é agora, a igreja reclama do rumo que as coisas tomaram. Então, quando ela deveria se envolver, não se envolveu e agora está reclamando. Mas felizmente, a igreja começou a entender que ela deve sim se envolver em política, que a igreja precisa se posicionar com relação à política. Se ela realmente quer mudar alguma coisa no Brasil do jeito que está hoje, ela precisa se envolver em política, precisa se posicionar na política. Só que você tem que concordar comigo que é muito difícil a gente se posicionar em alguma coisa, né? É muito difícil a gente dar a nossa opinião em alguma coisa, principalmente quando essa coisa é política e principalmente quando é a igreja, porque a igreja sempre vai ser condenada de todos os lados, inclusive por pessoas de dentro da própria igreja. E essa é uma feridinha que eu vou dar uma cutucada aí, viu? Eu já vi cristão falando mal da igreja no Facebook, falando mal da sua congregação no Facebook e Instagram, porque a igreja está apoiando um candidato do qual ela não gosta, um candidato no qual ela não vai votar, um candidato no qual ela diz que não a representa. E pelo fato da igreja estar apoiando determinado candidato, seja lá qual for, ela fala mal da igreja. Fala coisas do tipo: não acredito que a minha igreja apoia esse candidato. Ah, eu tenho vergonha da minha igreja porque ela tá apoiando esse candidato. Eu não acredito que eu faço parte de uma igreja que tá apoiando esse candidato. Cara, se tu acha que tá errado, se tu acha que o fato da igreja estar apoiando o candidato X e Y não tá certo, faça alguma coisa a respeito. Fale com seu líder, fale com seu pastor, pergunte por quê? Por que a gente está apoiando esse candidato? Por que a igreja está apoiando esse candidato? Vá lá, fale com seu líder, fale com seu pastor, seja um cristão. Faça isso. Ah, mas não vai adiantar nada eu falar com eles porque a opinião deles não vai mudar. Ok, mas você acha que fazendo comentários desnecessários em redes sociais, falando mal da sua própria igreja em rede social, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. A única coisa que vai acontecer com esses comentários é que as pessoas de fora vão olhar para dentro da igreja com maus olhos. É só isso que vai acontecer. É a única coisa que vai acontecer, é isso. Porque você vai lá, você próprio, membro da igreja, você cristão, ou pelo menos se diz cristão, vai lá e começa a falar mal da igreja. Você acha que as pessoas de fora da igreja vão achar bonito isso? Claro que não, cara. Tu tá fazendo a coisa totalmente ao contrário, totalmente errada. Outra coisa, as eleições são o exercício da democracia. O que eu quero dizer com isso? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio que nos foi dada. A gente sabe usar? Geralmente não, mas nos foi dado. Você faz o que você quiser, entendeu? Você é livre para fazer o que você quiser. Ou seja, você vota em quem você quiser votar. Tem crente
brigando com crente, irmão brigando com irmão, porque um vai votar em Bolsonaro, outro vai votar em Marina, outro vai votar em sei lá quem. Gente, pelo amor de Deus, ficam trocando comentários ofensivos em Facebook, em Instagram, nas redes sociais. Cara, isso não é exemplo de cristão, isso não é dar exemplo. Mas enfim, já deu pra perceber que política divide as pessoas, né? Divide opiniões, as pessoas discutem, as pessoas se ofendem, as pessoas não sabem fazer comentários que não vão ofender as outras pessoas, né? Faz o comentário já dizendo que a pessoa não presta, que isso, que aquilo, porque tu vai votar nesse cara, que no caso é o Bolsonaro, né? Que é o mais atacado aqui pelas pessoas em redes sociais. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que por mais que a igreja esteja apoiando um candidato, se informe sobre esse candidato, exerça a sua cidadania, exerça a democracia, se informe sobre o candidato. Por mais que por mais que a igreja esteja apoiando determinado candidato, se informe sobre esse candidato. Se você achar que você não deve votar nele, não vote. Você não é obrigado. Simples assim, você não é obrigado. Mas também você não precisa ir em rede social e falar mal da igreja porque ela vai votar nesse candidato, porque ela está apoiando esse candidato. Não seja essa pessoa, não seja esse cristão. A igreja, ela precisa se posicionar. Foi o que eu disse no começo. Ela passou muito tempo achando que não deveria se envolver em política. Então os políticos que estão se candidatando, a maioria não são cristãos. Então ela não vai ter, em hipótese nenhuma, os mesmos princípios que nós temos. Mas pelo fato de a igreja precisar se posicionar, ela vai apoiar aquele candidato que ela julga menos prejudicial, que ela julga o menos pior, né? Porque ela precisa se posicionar. Voto nulo e voto branco não vai fazer diferença nenhuma. Então, se ela não votar em ninguém, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Porque é incoerência da parte da igreja votar em determinado candidato, porque os princípios da igreja vão contra o que esse candidato prega, vão de contra com o que esse candidato fala, com o que esse candidato pensa. Mas é exatamente o que eu falei. Se a gente for seguir à risca todos os princípios da igreja, todos os princípios cristãos, a gente não vai votar em ninguém, porque a gente, por muito tempo, se omitiu dessa responsabilidade. Então, agora, a gente está tentando corrigir isso. Amém. Bom, então é isso. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o que você acha. Não me xingue, pelo amor de Deus. É isso aí, valeu, fiquem com Deus e até a próxima.